Bom dia, tá gravando já. Então, dia. hoje é dia 11 de janeiro de 2021. Estamos lendo, iremos fazer a leitura do livro 30 de Provérbios, capítulo 30 do livro de Provérbios. Vamos lá. Palavras de Agur. Palavras de Agur, filho de Jaque, proferiu este homem a Itiel e a Ucal. Na verdade, eu sou o mais rude dos homens. Nem mesmo tenho o entendimento do homem. Nem aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Ele pergunta. Jesus. Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Ele pergunta. Quem amarrou as águas numa roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho? Se é, o que sabes? O que o sabes? Toda palavra de Deus é pura. Escudo é para os que confiam nele. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Duas coisas te pedi. Não mais negues antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me deis nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção de costume. Para que, porventura, estando farto, não te negue e venha a dizer: quem é o Senhor? Pergunta. Ou então, empobrecendo, não venha a furtar e tome o nome de Deus em vão. Não calunies o servo diante de seu Senhor, para que não te amaldiçoe e tu fiques culpado. Há uma geração que amaldiçoa o seu pai e que não bendiz a sua mãe. Há uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas que nunca foi lavada da sua imundícia. Há uma geração cujos olhos são altivos e as suas pálpebras são sempre levantadas. Há uma geração cujos dentes são espadas e cujas mandíbulas são facas, para consumirem da terra os aflitos e os necessitados dentre os homens. A sanguessuga tem duas filhas, dá e dá. Essas três coisas nunca se fartam, e como a quarta nunca dizem basta. Ele exclama. A sepultura, o ventre estéril, a terra que não se farta de água e o fogo nunca dizem basta. Os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência da mãe, corvos do ribeiro os arrancarão e os filhotes da águia os comerão. Essas três coisas que maravilham. Essas três coisas me maravilham. Quatro há que não conheço. O caminho da águia no ar, o caminho da cobra na rocha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem como uma virgem. O caminho do homem como uma virgem. O caminho da mulher adúltera é assim: ela come, depois limpa a sua boca e diz: não fiz nada de mal. Há três coisas para as quais se alvoroça a terra, e quatro ninguém pode suportar: o servo quando rena, o tolo quando anda farto de pão. A mulher desprezada quando é casada, e a serva quando fica herdeira da sua senhora.
Estas 4 coisas são das menores da terra, porém bem providas de sabedoria. As formigas são criaturas de pouca força, todavia no verão preparam a sua comida. Os coelhos, que também são fracos e contudo também a sua casa na rocha, e também contudo fazem a sua casa na rocha. Repetindo, os coelhos que também são fracos e contudo fazem a sua casa na rocha. Os gafanhotos não têm rei, e contudo todos saem, e em bandos se repartem. A aranha se pendura com as mãos, e está nos palácios dos reis. Há 3 que têm bom andar elegante, e 4 andam com imponência. O leão, o mais forte entre os animais, o qual ninguém faz comer. O cavalo de guerra, bem arreado, o bode e o rei, a quem não se pode resistir. Se procedeste loucamente, exaltando-te, e se planejaste o mal, põe a mão na boca. Porque o bater do leite produz manteiga, o espremer do nariz produz sangue, assim o provocar da ira produz contenda. E aqui a gente encerra o capítulo 30. E aí foi bem diferente, né? Porque ele está falando aqui de uma pessoa que não segue a palavra, que não entende e não entende nada, né? E existe essa pessoa hoje? Com certeza. Existe a pessoa sem a base nenhuma, sem base religiosa, sem base cristã, sem base de nada. Ele só trabalha, ele só vive na sua vida aqui na Terra. Sem uma direção. Sem uma direção. Só que os pontos que ele... As comparações que ele faz ali de posicionamento, do que acontece, né? A chefia, né? É bem intrigante porque ele fala da mulher adúltera, né? E se a gente for levar isso para hoje, é a mesma coisa, né? Uma pessoa faz uma besteira e depois eu não sei de nada, não fiz nada. A outra parte que ele fala da boca, né, como espada, os dentes. Hoje em dia as pessoas, é mais fácil ofender as pessoas. Hoje está crescendo muito isso, coisa onde ofende o outro, já humilha o outro. Antigamente você tinha em partes um respeito maior, mas hoje em dia não tem nada disso. E é mãe com filho, é filho com mãe, é filho que não respeita pai, filho que não respeita a mãe, Não honra. E da chefia não também, tem, né? Mais isso, sabe? Os gafanhotos não tem chefe, mas vão em bando. Mas eles se dividem. Eles têm uma ordem. Então, a gente pode pensar que todos esses exemplos que está citando na palavra, por ser da palavra de Cristo, ele já sabe o início, ele já sabe o meio e sabe o fim, ele sabe o processo. Então, se ele está dizendo aqui que a sanguessuga tem 2 filhas, dá e dá, estas 3 coisas nunca se fartam, e com a 4ª nunca desembasta, é porque ele já está direcionando que aqui, se você for nesse caminho, vai dar errado. O caminho do adúltero, o caminho da não obediência, e o caminho que você vai estar e você nunca vai se saciar, você sempre vai querer estar mais e mais e mais ali, não importa. O caminho do servo, o caminho do rei, o caminho até dos insetos, né? O posicionamento do leão, o posicionamento do bode, até das formigas. Ele diz como elas agem. Ou seja, olha, as formigas são criaturas de pouca força, todavia no verão preparam a sua comida. Chegar no inverno. Então, se a gente fosse fazer uma analogia de aprender realmente com a palavra, a gente poderia pegar um pouquinho daqui, um pouquinho dali e levar isso de uma forma assim mais forte, que com certeza a nossa vida mudaria. Ele está te ensinando aqui, se até os animais, os insetos seguem um padrão, por que você não segue?
Porque você não. Porque a gente não pode não, a gente pode, mas por que não segue? Porque a gente quer fazer o caminho da nossa cabeça, é o caminho da carne, não do espírito. Né? A gente quer fazer do jeito. A mãe fala, meu filho, não se meta com essa amizade. Ah, só amigo. Meu filho, não faça esse curso, faça outro. Né? Apesar de que curso, sim, a pessoa tem que fazer um curso que tenha aptidão. Né? Eu acho que a família não tem muito que entrar nesse mérito. Porém, muitas das vezes o menino está fazendo aquele curso porque o amigo está fazendo, não é uma coisa que ele tem aptidão, porque a mãe já criou o filho e sabe qual é a aptidão do filho, por ter criado ele. Né? E ela está vendo lá na frente que seria melhor, né, que ele fizesse isso aqui, mas às vezes ele quer escolher. Então tem muita gente que faz, eu fiz odontologia porque o meu pai é médico, minha mãe é médica, eu fiz odontologia, mas o que eu queria mesmo era fazer. Aí se arrepende. Aí faz para ter o diploma, mas depois ele vai atrás de uma outra área que ele quer seguir. Ou seja, tem uma falta de entendimento também do posicionamento do pai, de não respeitar já a vontade do filho. E também vice-versa. E tudo se resolve com o quê? Com a conversa. Mas para você ter uma conversa com alguém, parte do princípio que a primeira pessoa tem que querer te ouvir. E hoje as pessoas não estão nem dando espaço para ouvir. Se você vai conversar com alguém, olha, você pode sentar aqui, não tenho tempo. Olha, você pode me dar uma ajuda? O quê? Vai demorar? Eu vou ganhar o quê? O que você vai me dar em troca? Já tá assim. Não, eu te ensino se tu me der isso. Eu falei, pô, cadê o princípio do ser humano? Né? Se você vai para um local de trabalho, profissionalmente falando, olha, eu vou te ensinar isso aí se tu me pagar. Se tu vai para uma faculdade, olha, eu sei fazer essa conta. Tu não sabe? Eu tô burro. Olha, eu te ensino, mas é tanto. Começou a se cobrar para ser normal. Começou a se cobrar a família. Mas isso vem de uma geração errada que até, olha, se tu tirar 10 nas provas, eu vou te dar R$ 10 por cada nota. Antigamente tinha isso, né? Eu vou te dar um presente se tu tirar só nota 10. Eu falei, não, já tá incentivando. É obrigação do aluno tirar. Tira. E não por algo que vai receber. E não por algo que vai receber. Então você faz isso com o moleque com 4, na quarta série, quinta série. Quando ele tá no ensino médio, ele tá fazendo a mesma coisa. Não, eu só vou passar se tu me der isso, pai. E aí, já é uma troca. Ele leva isso pro lado profissional, ele leva isso pra fora de casa. É aquele menino que fala assim, e aí, vamos fazer uma coleta aqui, a gente vai comprar uma carne. Não, mas por que o outro não vai dar? Ele não vai dar porque não tem. Não, só vou dar se o outro der. E eu não vou contribuir sozinho aqui porque não é justo. E eu falei, gente, mas o cara não tem ele tá sem dinheiro hoje. Vamos cobrir o dinheiro, né? Vamos cobrir. Não, eu só vou dar se ele der a parte dele. E aí quando a gente vai ver, a coisa tá se fechando cada vez mais. Né? A mesma coisa quando a pessoa casa. O cara tem uma penca de amigos. Quando casou, não quero que tu fale mais com ele, mais com ela, mais com ela, mais com ela. E aí quando vai ver, ele se afasta, se isola, leva no caminho da parceira ou do parceiro. Por algum motivo acaba. Aí ele volta. E eu falei, mas não é pra se afastar. Claro, o casamento ele exige um outro posicionamento. Sim. Mas não é pra você deixar de falar. E afasta primeiro da família, né? Não quer que a mulher fale com a família. E aí, tá errado isso. Só que quando a gente vê o errado, a gente nem fala mais. E a palavra diz que a gente tem que falar. A gente não se posiciona, só vai quando a gente vê que uma amiga ou um amigo tá dizendo, olha, tá falando mal do outro, eu falei, não fala mal do outro. Se você tá falando mal dele pra mim, você vai falar mal de mim pra alguém. Então comecem a perceber pequenos detalhes sutis, principalmente no âmbito profissional, de trabalho, que você vive hoje, né? Que a gente vive hoje, que a gente está rodeado. A pessoa que fala mal de você, fala mal de alguém pra você, com certeza ela fala mal de você pra alguém. Tá entendendo? A pessoa que faz contenda, a pessoa que faz intriga, a pessoa que nunca tá solícita,
Mas Só quer que cobra. outras Mas quer que outras pessoas pessoas façam por ela? Só Mas ela nunca cobrando e pode exigindo. fazer. Aí você tem que observar quem são as pessoas que estão ao teu redor. Que tipo de pessoas que estão E entrando outra, na né? tua Fazer casa. até aquela pergunta: eu preciso estar nesse emprego? Porque profissionalmente falando, ou financeiramente, se eu vou para um local que vou viver isso, que vou sentir isso, é um emprego para você. Deus fez o mundo com tantas oportunidades. Eu digo que a gente está numa região amazônica, região norte, que tem muita oportunidade. Basta a gente olhar, pensar e agir, que vão existir sim possibilidades de trabalho aí para todas as pessoas que querem. A questão toda hoje, que eu sempre falo, as pessoas não querem trabalhar, ela quer resultado, ela quer o pronto. Emprego, mas Ela, não trabalho. Não quero trabalho, verdade. Trabalho tem muito. Elas querem um emprego, onde elas chegam 8, saem 6. E ali naquele dia tem né? o dinheiro dela ali. Mas Tá, elas não pronto. são felizes. A maioria, eu acho, não sei. Não, né? Então a palavra de hoje, gente, ela veio no livro, capítulo 30. Todo o livro de Provérbios, ele trabalha nessa pegada, né? De comparação do dia a dia, do que a gente vive, de como a gente deve se portar, de como a gente deve se comunicar, se mostrar, se desenvolver. E hoje ele veio numa pegada muito boa, muito interessante, que se a gente trazer e fazer uma pequena comparação aos insetos e os animais, se a gente seguir o desenvolvimento deles, a gente chega muito mesmo em algo que a gente sempre almejou, deseja e quer. Agora a gente só tem que trabalhar, parar de reclamar, se fixar, né, mais próximo a Cristo, ou a religião que você segue, ou, né, Mas ter um direcionamento. mas ter um direcionamento, porque você sozinho não vai conseguir. Sozinho não consegue. Sozinho você tá com um mundão aí. E o mundão é uma mensagem para tomar uma cerveja, é uma menina te convidando para sair, é um rapaz te convidando para ir pro cinema com outra intenção. É droga. São drogas, né? Você Mentira, perde seu sono. amigos falsos. Tem muita coisa. É isso, gente. Muito obrigado, tá? Sigam nossas redes sociais. Se inscrevam no canal, compartilhem, curtem e ativem o sininho de notificações. Para toda vez que a gente fizer um vídeo, vocês já serem informados e notificados. Tá bom? Muito obrigado e tenham um bom dia. Bom dia.